contar o que aconteceu, do porquê que eles vieram te entrevistar. Júlio, a gente te apresenta, então, o que a gente vai fazer aqui? Você estava lá, quem vai entrevistar você? Boa tarde, né? Boa tarde. Como começou essa ideia de pesquisar para esse negócio de história? Vamos dizer que eu penso, a minha análise, a minha explicação, né? Primeiro, eu nasci e cresci numa família onde meus pais, meus avós falavam muito sobre coisas que tinham acontecido na cidade, coisas que eles tinham vivido, tinham sabido. Então, era, vamos dizer assim, um procedimento, um acontecimento muito comum, estar sempre contando o que tinha acontecido, né? De futebol, de carnaval, de coisas políticas, coisas da cidade que cresceu, como é que era antes ali, como é que ficou desse jeito, quem era fulano, quem era Beltrano. Então esses assuntos eu penso que foram me interessando e eu gostava de ouvir aquelas histórias. Bom, depois, quando eu fiquei na idade de ir para a faculdade, eu escolhi ser professor de português. Então fui fazer o curso de letras, porque eu também gostava e gosto muito de ler, gosto muito de literatura. Fui professor durante muitos anos, mas lá, uma certa altura da minha vida, eu percebi que eu tinha gosto pela questão da história. E aí comecei de maneira amadora a me interessar, a conversar com pessoas, a ler livros, a guardar livros sobre as coisas ligadas à história da cidade. E me encantei, é verdade, tal coisa eu ouvi de meu tio, de meu avô, de minha avó, de meu pai, de minha mãe, e aquilo foi fazendo as ligações com o que eu estava vendo. E aí comecei então a escrever. Meu primeiro artigo foi escrito para um jornal aqui de Itajaí, uma crônica histórica sobre um determinado fato da história. E chegou esse meu envolvimento, foi crescendo, chegou ao ponto que eu disse, não, vou mudar meu ramo de trabalho. Quer dizer, não como professor, vou continuar como professor, mas vou mudar o tema, vou passar para a área da história. E aí eu estava na universidade, e aí deixei de ser professor de língua portuguesa e passei para ser professor de história. História da educação, depois História de Santa Catarina, História do Vale do Itajaí. E foi como eu cheguei. Nesse meio tempo, claro, se eu vou querer ser um professor de história na universidade, era a Univale, eu vou ter que me preparar, me formar, e aí fui fazer o mestrado em História. Quer dizer, eu tinha graduação, que é a licenciatura, né, em língua portuguesa, e aí fui fazer o mestrado em História, para ser alguém tecnicamente preparado. Hoje sou historiador, porque eu tenho um curso de História, mestrado em História que eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, foi este o meu caminho. Mas tudo começa na família da gente, da vivência, de quando a gente é pequeno, criança. Por isso que é muito importante, desde pequeno, não é? Mostrar as coisas para as crianças, que elas mexam com livros, que elas ouçam história. Contar história não é só um passatempo, não. É uma grande forma de ir introduzindo a criança, as moças, os rapazes como vocês, em muitas áreas do conhecimento. E o senhor, qual é a diferença de Itajaí ontem e a Itajaí hoje? Bom, claro, o desenvolvimento, o crescimento, isso é natural, porque antigamente era menor, hoje é uma cidade maior, menos. Mas o que é interessante é que
Itajaí hoje, ele oferece mais oportunidades para as pessoas que estão aqui, que moram aqui, mais oportunidades de se realizarem, de poderem estar bem. Antigamente, a cidade já estava no mesmo lugar, tinha a mesma posição estratégica que tem hoje, né? Só que ela não tinha e não oferecia tantas oportunidades de trabalho, de estudo e de realização pessoal. Eu, por exemplo, tive que fazer um curso de ensino médio fora de Itajaí, porque na época não tinha. Tá? Não tinha. Você estudava até o ginásio e dali o ginásio acabou. Então você não podia ir para frente. Queria fazer uma faculdade, tinha que fazer ensino médio e não tinha ensino médio. Né? Então, é isso que eu digo, a diferença que eu vejo é isso. Hoje ela é uma cidade, claro, maior, mais rica, mais desenvolvida, mas a diferença é que ela oferece mais oportunidades de realização para os que moram aqui do que antes. Quais são suas principais obras publicadas? Eu diria assim, ó, o livro que eu publiquei, assim, que teve mais divulgação, ficou mais conhecido, é o livro chama-se Pequena História de Itajaí, que é um livro que conta a história da cidade de maneira resumida, rápida, né? Para que as pessoas possam ler com facilidade e compreender. Eu penso que essa seria a que eu deveria destacar. O senhor tem alguma história para falar do nosso bairro de São Vicente? Na verdade, eu posso dizer que eu conheci o São Vicente quando ele era chamado de Vassourão. Vassourão é uma vegetação baixa, não é uma árvore, é uma vegetação baixa, que as pessoas antigamente usavam os ramos dessa árvore para fazer vassoura, varrer casa, varrer o chão. Naquele tempo era muito difícil, muito caro comprar uma vassoura de milho, como é hoje, né? E não existia o plástico, claro. Então era tudo mais complicado. Então, daí o nome de Vassourão. E ele era o outro lado do Rio Pequeno, como a gente chamava, né, que é o Rio Itajaí-Mirim, para ir caminhando de bicicleta, de carro ou de carroça. Você tinha que ir lá na Barra do Rio, atravessar a ponte antiga, que está lá ainda pequenininha, né, e entrar ali do lado daquele bar que tem ali, aquela danceteria ali, e ir caminhando. Era o único caminho. Mas quando eu era pequeno, a gente, para atravessar para o outro lado, lá o que tinha? Moravam umas famílias, geralmente eram famílias assim, que lidavam com a agricultura. Era uma região rural, criação de vacas, plantação de aipim, engenho de farinha. Era uma região rural. Então, para atravessar, a gente pegava uma bateria e atravessava por lá do rio, entendeu? Então, esse era o São Vicente. O São Vicente, quer dizer, era o Vassourão. Depois, ali pelos anos 70, tinha um prefeito, Júlio César, ele mandou fazer a primeira fotografia aérea da cidade, levantamento fotográfico. Veio uma fotografia grande, assim, eu sei, levantamento aéreo, fotogramento, porque o prefeito veio com a ideia de planejar a cidade. Então, vou ter uma grande fotografia para ver como é a cidade. Aí, quando veio a foto, todo mundo olhou, meu Deus, do final da rua Silva, que é Heitor Liberato hoje, né, até a BR, que pedacinho que tem, tão perto, porque antes, para você entrar em Itajaí, ou era por Cordeiros, ou aqui pela estrada da Rua Brusque, né? E ele falou, meu Deus, tem, né, possibilidade de você ter um acesso aqui. E aí, ele começou a abrir o acesso que hoje é a rua
Avenida Governador, não, Adolfo Conde. Mas aquilo era mato fechado em todos os lados. Os tratores começaram a abrir, derrubar. Aí o pessoal falou assim, o prefeito está abrindo uma nova transamazônica, que naquela época estava sendo aberta. E aí o pessoal deu o apelido de Transilvânia. A Transilvânia. Todo mundo dizia, a Transilvânia era, na verdade, a rua Adolfo Conde, mato de todos os lados. Aí foi feita a ponte, e a partir dali, aquela região passou a se desenvolver. Né? E aí o pessoal começou a abrir os loteamentos, etc. Então, o fato curioso que eu tinha a dizer de São Vicente é isso, é que ele se abriu, se desenvolveu a partir dos anos 70 por essa constatação da fotografia aérea, da possibilidade de ligação fácil, estava perto, né? A BR tão perto ali, e então vamos abrir. E aí o povo deu aquele apelido para a Avenida Adolfo Conde, né? Governador Adolfo Conde, a Transilvânia, por causa da Transamazônica, que o governo federal estava abrindo lá no meio da mata. Veja o que era isso em 40 anos atrás, né? Era um mato fechado. Bom, eu diria assim, que eu sou, primeiramente, uma pessoa que é muito feliz, muito realizada, uma pessoa muito realizada no trabalho que faço. Eu gosto muito do que faço, gosto muito de ser professor, gosto muito de educação, e é o que eu gosto de fazer e sei fazer bem. Então, esse é um ponto. Né? Professor. Tanto que quando eu comecei a administrar a escola, o colégio, ou secretaria de educação, eu sempre fazia questão de pôr na minha assinatura, professor é assinado, porque eu pensava assim, poxa, o doutor, o médico, coloca doutor, o advogado coloca doutor, né? O engenheiro coloca engenheiro, e eu tenho que dar valor àquilo que eu faço. Então, sempre professor é São Paulo. Aí o pessoal que trabalhava comigo, sempre, não, bota no nome do professor, porque senão ele não assina. Então, esse é uma constatação. Eu penso que eu não seria uma pessoa feliz se eu não fosse professor. E também não vejo outra profissão para mim. Não vejo outra profissão. Então é isso. E depois uma pessoa que gosta muito de ouvir, de ler, né? Gosto muito de ouvir as pessoas, eu estou sempre atento que as pessoas estão falando, porque aí são coisas que vão me enriquecer. Então, basicamente isso, uma pessoa satisfeita consigo, realizada e que gosta das coisas da cidade, das pessoas e tudo mais. Bom, para a gente finalizar, eu gostaríamos de saber, como o senhor, sendo secretário de Educação, qual o seu olhar sobre a educação? Bom, eu voltei para a Secretaria de Educação com uma missão, diríamos assim, foi uma incumbência que o prefeito me deu, né, de vir para a Secretaria de Educação. Então, o que eu vejo hoje a educação municipal? Eu vejo a educação municipal ampliando-se, né? Eu vejo a educação municipal aprimorando o seu trabalho, eu vejo os professores muito bem preparados, com os cursos, com as formações, então temos uma equipe de professores muito boa, mas há desafios. A gente tem desafios. Eu penso assim, que são dois desafios bem claros. Um na educação infantil, que é ampliar as ofertas de vagas para poder pôr, né, todas as crianças na educação infantil. Nós ainda temos
3.800, 3.900 crianças que querem ir para a creche, querem ir para o jardim, querem ir para a pré-escola e não tem. Então esse é o desafio que nós estamos trabalhando agora, nesses 4 anos, para dar conta disso. Nós somos obrigados a zerar esse déficit, vamos dizer, na educação infantil. E claro, sem perder a qualidade, porque também não adianta estar amontoando crianças e não dando condições de um bom trabalho. E no ensino fundamental, vamos dizer assim, qualificar mais ainda o trabalho dos professores. Porque agora nós temos políticas públicas, federais, às vezes do município, que passaram, vocês sabem, a avaliar a aprendizagem do aluno, né? Então, a Prova Brasil, que avalia, que dá uma nota, né? Que dá uma nota para a escola e dá uma nota para o município. E essa avaliação, ela está se transformando num pré-requisito para determinadas coisas que a educação precisa e que o município pede. Então, o município pretende tal coisa, qual é a nota que ele tem? Né? A escola, então é uma coisa do qual nós não vamos fugir mais, isso veio para ficar. Então, se ela vai nos avaliar, é bom para nós, porque vai dizer como é que está a nossa situação, mas não basta a gente saber a nossa situação, é preciso que a gente melhore para cada vez ter uma nota melhor, porque os pais de vocês, não todos agora, mas cada vez mais vão querer saber qual é a nota da escola, qual é a nota que a escola tirou nessa prova. Então, não são só vocês que estão sendo avaliados, é avaliada a professora, a diretora, o secretário de educação e o prefeito. Então, esses são os desafios que eu vejo na educação, não é? Na educação infantil, expandir e pôr na escola todos com qualidade, e no fundamental, apoiar o trabalho da escola, do professor, da diretora, para que a nota da escola seja cada vez melhor. No caso, o senhor poderia citar outro ponto forte de Itajaí fora a educação? Olha, eu diria assim, além da educação, que nós temos, né, em todos os setores, a não ser a questão da educação infantil, que nós ainda estamos com um problema ali, mas temos ensino superior, temos pós-graduação, temos, né, hoje tem engenharia, tem medicina, tem direito, tem as licenciaturas do professor, quer dizer, então tem uma opção enorme, né, de possibilidades de estudo e de busca de profissões que antes não tinham. Afora isso, eu diria assim, que outro ponto forte da cidade é o ritmo que a economia do município adquiriu, né? Crescimento econômico, as oportunidades de empresas virem para cá e estão chegando. Então, eu vejo outro ponto forte é a questão da economia. Isso quer dizer, a movimentação de dinheiro, de empresas, de negócios em Itajaí, o que cria as oportunidades de trabalho. Porque não basta você ter a faculdade para formar o engenheiro, o advogado, é preciso que a cidade crie, né, oportunidades de serviço. E esse eu acho que é outro ponto forte da cidade de Itajaí. Obrigado. O trabalho que fez, né? Até saiu uma lei aí, uma proposta de lei, não sei como é que era, de colocar na porta da escola a nota do IDEC. Mas eu penso que isso ainda está começando agora. E é um desafio, é muito cedo para eu botar lá no José Medeiros Vieira que ele só tem a nota 4. Agora que nós estamos começando a trabalhar com isso. Vamos deixar mais uns anos, e aí à frente sim, daqui a 4 anos, 5 anos, aí sim, aí já é uma prática que se tornou, né, conhecida de todos, como disse a professora, todos estão trabalhando nessa direção, então aí sim, aí é o momento, e isso vai acontecer, você sabe? Olha, hoje, por exemplo, já você pode até terminar o ensino médio
só fazendo uma prova do Enem. Você pode estar no primeiro ano do Enem, ou na 8ª série. Terminou a 8ª série, você pode se inscrever no Enem, se você conseguir 400 pontos mais 500 da redação, você já terminou o ensino médio. Não precisa mais frequentar os anos do ensino médio. Vestibular, né? Você não precisa prestar no vestibular, você presta o Enem, se você tem uma nota até, aquilo já serve. Então, hoje, essas práticas de avaliação, esses exames, o Enem, o ENAD, a Prova Brasil, elas são medições para você resolver a sua vida, apresentar o seu trabalho e dizer, olha, eu tive uma educação boa, né? Aqui, ó, minha nota do Enem está aqui. Eu até não sabia essa do ensino fundamental, da nota do Enem valer como conclusão do ensino médio, porque eu escutei isso no rádio um dia desse. Mas o secretário de Educação não sabia disso. Então, você veja. Então, essas avaliações são para isso, são para a gente conhecer a qualidade do trabalho e melhorar. E eles têm metas traçadas agora, não só a escola traçou metas com eles. Isso. Eles traçaram metas com a escola. Porque na verdade a gente também tem que saber quais são os anseios deles, né? E com isso agora eles traçaram metas com a orientadora e aí agora está fazendo cumprir, porque afinal de contas eles traçaram, né? Isso é muito bom. Por isso que eu falei, agora nós estamos com a mobilização bem feita, bem tocada. Então é muito cedo eu vou pôr uma nota na frente da escola. A escola agora é que está tomando essa consciência dessa realidade e também das suas potencialidades e das suas dificuldades, os pontos fortes e os pontos fracos. A escola está tomando conhecimento, já foram feitas 2, 3 avaliações, então a gente já sabe onde é que eu patino, onde é que eu não vou, o que é que está faltando aqui, como é que eu devo fazer, né? Porque a escola pública, durante muito tempo, ela não se preocupou muito. A escola particular, claro, que cobrar já filtra muita gente, né? Então a escola particular é que ela fazia muita propaganda da sua qualidade. A escola pública não fazia isso. Não, agora não. Agora é para todo mundo, público e particular. E a escola pública pegou. Agora um ânimo, né? Uma vontade, que eu vejo aqui no José Medeiros Vieira, comprovada, e que eu quero parabenizar vocês, né, Júlio, e a Isabela, e a professora, as 2 professoras ali, que eu acho que é ótimo. Parabéns a vocês. Professor Edson, só uma perguntinha. Sim. Referente à Educline, plataforma online, o que ela significa tanto para o professor e para os alunos? O senhor tem uma palavra a dar? Sim. O Educline é uma ferramenta, diríamos assim, para favorecer mais o aperfeiçoamento do professor, a melhoria do professor e, de certa maneira, também ir habituando cada vez mais o professor com essa metodologia de ensino e aprendizagem, né, do professor e do aluno, que é o ensino à distância. A informática, que vocês dominam melhor que eu, a informática, quando ela chegou, né, ela teve dificuldades de ser aceita pelo professor. Até porque o professor era de uma outra geração, né, e ele não tinha tanta facilidade. A professora ali é muito mais porque ela estudou, fez um curso e tal. Mas eu, por exemplo, né, eu estava como professor na universidade, final dos anos 90, quando entrou o computador. Entendeu? E aí a gente não aprendia. Você digita isso aqui para mim? Você põe isso aqui no sistema para mim? O professor, nós éramos assim. Poucos professores, depois veio, né, cada vez mais procedimentos que precisavam. Aí não dava mais para eu pedir para digitar, nem para eu pôr no sistema. Eu tinha que fazer isso porque vinha pela internet a informação que eu precisava. Eu não podia ter toda hora um menino ou uma menina do meu lado fazer para mim. Então isso foi vencendo
barreiras, obstáculos e acostumando o professor. Até que então nós decidimos criar uma plataforma nossa para que a gente pudesse utilizá-la para esse trabalho de formação continuada, principalmente continuada do professor. Ainda temos alguns professores com dificuldades, a gente sabe, né? Então a gente se atrapalha, né? e tal, porque o professor ele não cresceu como vocês mexendo, né? Está evoluindo. Estão evoluindo, sim, evoluindo, estão de parabéns. Obrigada. Professor Edson, como cidadão de Itajaí, uma mensagem ou algo que o senhor possa falar no aniversário de Itajaí? Bom, como itajaiense, principalmente como itajaiense, né? Mas como secretário de Educação também, a minha mensagem é que a gente creia na cidade, aposte na cidade, que ela é uma cidade de futuro e que a gente contribua, cada um dentro das suas possibilidades, para que essa melhoria e esse crescimento da cidade continue cada vez maior. E como é que isso vai ser feito? O professor fazendo bem o seu trabalho, interessando os alunos como estou vendo aqui que os seus professores estão fazendo, e vocês estudantes estudando, né? Aprendendo, chegando à 8ª série, depois do ensino médio, depois da faculdade, porque saiu recentemente uma pesquisa que quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha de salário. Isso é muito bom. Obrigado. Obrigada, professor.